bem? Estou aqui para mais um vídeo do canal. Vamos falar agora sobre as reflexões para esta semana. Bom, só vou reforçar aqui, gente, que se trata de reflexões astrológicas e não é horóscopo, e eu não tenho intenção de fazer horóscopo por signo, porque é muito generalizado. Então, eu faço uma reflexão astrológica, porque aí quando você conhece o seu mapa natal e sabe os posicionamentos planetários, as casas, você já vai ter uma noção de onde esta influência que eu falo cai no teu mapa individual. Bom, então nós vamos fazer a reflexão agora para a semana do dia 21 ao dia 27 de maio. E nesta semana nós temos uma formação de lua nova, quando a lua se encontra com o sol no mesmo signo. Então nós vamos iniciar uma fase lunar regida pelo Mercúrio, né? Que nós teremos aqui a lua e o sol se encontrando no signo de Gêmeos. Então iniciaremos a lunação geminiana. E as características geminianas, então, elas acabam sendo bastante trabalhadas. O que a gente tem que lembrar é que o regente de Gêmeos, o Mercúrio, está passando pelo signo de Touro. Não é, assim, um dos posicionamentos muito expansivos para ele, né? Então, há uma tendência que durante esta lunação geminiana, a gente tem alguns entraves com a comunicação, com a expressão, com as notícias. Em um nível pessoal, o Mercúrio em Touro, ele nos traz convicções muito sólidas, né? Defesa das nossas ideias, às vezes com uma certa dificuldade de mudar de ponto de vista, né? Então, ele torna um pouquinho mais sólido. Pelo fato do signo de Touro não ser um signo que representa grande velocidade, o Mercúrio fica um pouquinho empacado, né? Porque ele rege o vai e vem, né? Ele rege o trâmite das coisas. Então, a questão de locomoção pode acabar sendo mais lenta. Não digo prejudicada, mas pode ser mais lenta. As coisas acabam se tornando um pouco mais sólidas. Então, flexibilidade, adaptabilidade não é uma probabilidade, pelo menos em torno de comunicação. Então, depender de respostas, de autorizações, enfim, notícias, por exemplo, já não é uma grande coisa durante este período. Ainda a gente tem que considerar que quem está passando por Gêmeos é o Marte, e o Marte está se aproximando cada vez mais de um aspecto tenso com o Saturno. Então nós temos um parâmetro de uma lunação geminiana um pouco empacada para uma característica que naturalmente de Gêmeos, que é de movimentação. Então, esses próximos 28 dias, aí depois a contar a partir da quinta-feira, quando acontece a lua nova, eles tendem a ser um pouquinho empacados, o trâmite das coisas, a velocidade não é assim tão ágil. Porém, se você precisa se defender de alguma coisa, precisa realmente se manter firme diante de algumas mudanças, às vezes, acaba se tornando até um ponto favorável, porque a firmeza de propósito, de ideia, de pensamento está muito presente aí nos próximos dias, tá bom? Então vamos lá. Bom, no domingo nós temos o Sol então em 0 grau de Gêmeos, e nesse grau ele se encontra com a estrela Alcione, uma estrela benéfica, de característica positiva, rege o amor, rege o envolvimento com um sentido mais sublime. A Alcione é a estrela brilhante do grupo das Pleiades. Então, ter o Sol em conjunção com a Alcione é positivo no sentido de, no primeiro ponto, curar a nossa cegueira. A Alcione rege a cegueira também, né? Então, o Sol, como ilumina muito, cura a cegueira. E aí, então, o domingo pode ser um dia em que vocês tenham percepção muito clara sobre alguns assuntos. Bom, como a gente está passando por uma fase muito turbulenta dos assuntos políticos, enfim, pode até durante o próprio domingo mesmo surgir aí alguma novidade, porque é uma tendência natural do Sol com a Alcione, como eu disse, é curar a cegueira, trazer à tona. Em um nível pessoal, talvez isso seja sentido mais como uma percepção mesmo, uma visão nova sobre um determinado assunto. A Lua estará passando pelo signo de Áries neste domingo e vai entrar em um aspecto tenso com Júpiter, e a Vênus também está ainda, né? Ela está se afastando desse aspecto, mas ainda está. Então, a influência da tensão ainda está presente, né? Porém, a Vênus está se aproximando de um aspecto harmonioso, sutil, não é tão forte, com o Marte, que está passando pelo signo de Gêmeos. Então, o clima do domingo, ele é um clima, assim, vamos dizer, de uma certa ansiedade, de uma agitação, de uma necessidade de movimento rápido. Ela é um pouco impaciente e ansiosa, né, em um nível emocional, e os desejos também eles ficam um pouquinho inquietos.
Então eu imagino assim que o domingo, se juntar uma família grande e conversar, vai sair muitas diferenças de ideias e uns defendendo muito seu ponto de vista em relação ao outro. Então eu acho que o importante durante o domingo é tomar cuidado mesmo para não vestir a camisa com tanta garra, com tanta gana assim, porque depois isso tudo passa, né? Então tem que observar mesmo a questão dos laços mais profundos. A energia é imediatista, no domingo ela tá bastante imediatista, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de enxergar as coisas de uma maneira diferente, também parece que tudo tem que ser urgente, imediato, um pouco ansiosa, realmente, né? Como se estivéssemos aguardando alguma notícia. É possível essa situação acontecer, tá? Bom, então no domingo nós temos um dia que é menos, não vou dizer nem bom, né? Mas menos ruim para Touro, Libra e Peixes e um pouquinho mais tenso para Áries, Capricórnio, Aquário e Escorpião. Na segunda-feira, dia 22 de maio, a Lua e Vênus se encontram lá no signo de Áries, vão formar uma conjunção e as duas ainda estarão se opondo ao Júpiter, né? Bom, esse é o único aspecto, né? O único momento da segunda-feira, então não muda muito o clima em relação ao domingo. Uma certa ansiedade, a impaciência, desejos muito prontos e muito rápidos, urgentes mesmo. E assim, eu acho que o importante, como eu disse para vocês em relação ao domingo, é ficar atento como vocês defendem os desejos, as ideias, aquilo que você quer transmitir para o mundo, porque está tudo muito efêmero, muito rápido. Então, do mesmo jeito que vem, vai, né? Então, é importante trabalhar um pouquinho de permanência em relação às coisas, porque parece uma energia um pouco de briga, irritada mesmo, um pouquinho nervosa, né? Querendo um pouquinho de competitividade. Bom, eu sempre falo para vocês da Lua e da Vênus em relação ao mundo feminino, que estar em um signo masculino como é Áries, torna um pouquinho a competitividade entre as mulheres acentuada. Então, a segunda-feira, principalmente para as mulheres que trabalham com mulheres, que convivem com mulheres, que lidam com outras mulheres, pode representar um pouquinho esse clima de competitividade aí no ar. Bom, então na segunda continua o mesmo quadro, né? Ele é melhor para Touro e para Libra e menos bom para Áries, Capricórnio, Aquário e Escorpião. Na terça-feira, dia 23 de maio, a Lua entra em Touro e Touro é um ponto de exaltação da Lua. Então é bacana. E na própria terça-feira ela vai formar uma conjunção. Ela se aproxima do Mercúrio, que está lá em Touro. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, essa conjunção de Lua com Mercúrio, ela torna muito sólido as nossas necessidades mais emocionais mesmo, a nossa maneira de nos expressarmos emocionalmente com os nossos pensamentos. Então, é interessante porque aqui a gente consegue mostrar bem o que a gente está pensando. A gente viu na semana passada um aspecto contrário, né, em que a Lua, o emocional, estava descontrolada e controversa em relação ao pensamento. Então, a gente queria uma coisa, mas acabava demonstrando outra. E agora não, elas estão em conjunto. Então, é mais fácil expressar aquilo que você quer. Então, por isso que a terça-feira se torna um dia muito importante. Se você precisar de pontualidade, de firmeza, porque o emocional ele está bastante sólido, os pensamentos estão bastante sólidos. É bacana se você tiver que fazer uma prova, por exemplo, porque há uma facilidade para guardar as informações. O ritmo não é muito rápido, né? A energia taurina ela não traz uma característica de rapidez, mas pelo menos você tem certeza da qualidade daquilo que vai ser pensado e ser realizado ali, né? Então, é bom se você tiver que fazer um concurso, uma prova, a calma fica um pouco mais presente no comportamento, facilita então o fluir aqui da terça-feira. Bom, então a terça fica melhor para o signo de Touro, para o signo de Câncer, Gêmeos, Virgem. Já não é assim negativo para nenhum signo, porque não temos nenhum aspecto novo sendo formado no céu em termos de tensão. Na quarta-feira, dia 24 de maio, a Vênus já começa a se aproximar de um aspecto harmonioso com Saturno. Muito bacana, traz um pouco de solidez para os desejos. Ela ainda está em Áries, então como a característica ariana ela é muito repentina, como eu falei para vocês, agitada, competitiva, que também é o exílio da Vênus, né? Aqui ela perde um pouco dessa fragilidade, porque o Saturno ele concentra, né? Ele traz um pouquinho mais de solidez.
para as características venusianas. Então a gente tem aqui o desejo se acalmando um pouquinho mais. O Sol, que está passando pelo signo de Gêmeos, também começa a se aproximar de um aspecto harmonioso com Júpiter em Libra. Bom, como o Sol representa a nossa consciência e o Júpiter representa a crença e a fé, é bem possível que na quarta-feira a gente já comece a perceber um pouco mais de conscientização em torno dos nossos interesses, das nossas crenças, dos nossos ideais. A gente fica muito convicto daquilo que nós queremos de verdade. Ficamos bem fortes em torno dos nossos ideais em um certo sentido. Como Gêmeos também é o reino do Mercúrio, os nossos pensamentos, consciência, julgamento, eles estão sólidos, eles estão fluindo em harmonia de uma certa maneira. Bom, então a quarta-feira ela também não tem nenhum aspecto de tensão sendo formado exatamente, mas o que acho que é importante vocês considerarem é que o Marte está se aproximando da oposição com Saturno, então a influência está no ar. Ela não é exata ainda na quarta, mas já começa a gerar um pouquinho de dificuldades aí, de empecilhos para a realização, tá? Desejo acentuado e pouca realização, porque encontra obstáculos à distância. E aí a quarta-feira então é melhor para Touro, Libra, Gêmeos, Peixes e Sagitário. Não é assim muito bom para o signo de Áries. Na quinta-feira, a Lua começa o dia no signo de Touro e quando ela estiver no finalzinho, ela vai formar um aspecto desafiador com os nodos lunares. E, bom, a gente teve agora na semana passada ela formando a conjunção com o nó do sul em Aquário, né? Então agora ela vai formar uma quadratura, que é um aspecto de tensão. Então pode representar alguma repercussão dos assuntos da semana passada, principalmente os mais desafiadores e os que aconteceram na quinta-feira da semana passada, que foi um dia bastante tenso, que deu toda aquela turbulência em torno dos assuntos políticos, né? Então pode ter uma repercussão aqui nesta quinta-feira desta semana. Em um nível pessoal, a questão do campo emocional fica um pouco emperrada, então é possível que você tenha algumas dificuldades que a princípio parecem que você não sabe lidar, não tem como resolver. Depois a Lua entra no signo de Gêmeos no decorrer do dia, e é na própria quinta-feira que já inicia a lunação geminiana, que eu falei no início do vídeo, porque aí a Lua vai se encontrar com o Sol no signo de Gêmeos, e ambos, tanto a Lua quanto o Sol, já estão se aproximando de um aspecto harmonioso com Júpiter. O Júpiter rege a justiça, né? Eu acho que é uma das características mais comuns do Júpiter é o senso de justiça, né, de igualdade e tal. Bom, e a próxima quinta-feira, então, dia 25 de maio, tende a ser um dia onde o assunto da justiça fica evidente, mas não só a justiça, leis da sociedade no sentido geral, mas o senso de justiça pessoal. Ok? Bom, a partir daqui, então, nós iniciamos a influência do próximo ciclo de 28 dias, regidos pelo Mercúrio, né? Que é a lua nova de Gêmeos. O Mercúrio está em Touro e por Gêmeos está passando Marte, só para a gente relembrar. E tende a ser, então, um novo ciclo um pouquinho turbulento, ainda muito resistente, uma briga mesmo, um puxa de um lado, outro puxa do outro. Isso tanto em um nível pessoal como em um nível social geral. Bom, então a quinta-feira ela é melhor para os signos de Gêmeos, Touro, Peixes e Câncer e não é boa para os signos de Áries, Sagitário e Leão. A sexta-feira também é meio agitadona, assim, eu diria dispersa. A Lua forma uma conjunção, ela se aproxima, né, ela chega ao mesmo ponto em que está o Marte em Gêmeos, tá? E também a gente tem tanto a Lua quanto o Marte em um bom aspecto aos nodos lunares, especialmente o nó do norte, porque o nó do norte tem a exaltação, que é um ponto de força dele, no signo de Gêmeos. Então, esse aspecto acaba trazendo um potencial que é afirmativo do nó do norte, tá? A Vênus também se aproxima de um aspecto harmonioso com o Saturno, como eu falei, mas o Marte se aproxima de uma oposição, que é um aspecto desafiador. Bom, a sexta-feira ela é assim, ó, assim, sabe quando o dia fica disperso? Porque, primeiro, a Lua quando passa pelo signo de Gêmeos já deixa o nosso emocional inconstante, muita oscilação emocional.
Então vai formar uma conjunção com Marte, então os dois ao mesmo tempo que formam o aspecto com os nodos lunares, também estão em oposição ao Saturno. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe a nossa necessidade de ação, de movimento, de querer fazer alguma coisa, também encontra um impacto de fora muito grande. Então, de novo, a sexta-feira ela é oscilante, turbulenta, como eu falo para vocês. Parece alguma coisa que vai fluir, que vai se concretizar, e daí não concretiza e começa tudo do zero de novo. O Marte, a Vênus e a Lua, todos envolvidos aqui na sexta, eles têm muita relação com os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que a gente acha que é importante ter mesmo, né? Só que, se a gente considerar a característica geminiana, ela não é uma característica de solidez. Então, mesmo que você parta para brigar por alguma coisa, tanto no nível pessoal como no nível social, político, enfim, não me parece ter uma base sólida. Então parece que é tudo muito solto, junto um monte de gente ali, sai todo mundo falando, blá, 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 cada um fala uma língua diferente, ninguém se entende muito bem, mas vai todo mundo junto no mesmo impacto, né? Então, o que dá para perceber da sexta-feira é que ela não tem uma característica de fluidez, de base, de estrutura, meio desordenada. Não é um dia muito bacana para começar nada de novo, tá? Porque com uma energia desse tipo de oscilação, não é muito bacana, né? Bom, então a sexta-feira, ela não é assim excelente para nenhum dos signos, exceto para Gêmeos, porque naturalmente a característica geminiana, ela já é oscilatória. Então quem tem o Sol, o Ascendente ou a Lua em Gêmeos já sabe mais ou menos lidar com esse tipo de característica. Bom, então no sábado a Lua estará passando pelo signo de Câncer, e o Marte já bem próximo daquela oposição com Saturno, menos de 1 grau. Quem estuda astrologia sabe o que eu estou falando, é menos de um grau de orbe, já bem próximo. E a gente tem a Vênus chegando ao mesmo grau do Urano em Áries, e ambos fazendo um trígono com Saturno. Enfim, a parte técnica, isso significa o quê? Que os nossos desejos, nossa expressão emocional, as nossas necessidades básicas, elas estão muito sólidas. Então, lembra que eu tinha falado para vocês? Saber o que a gente quer durante essa alunação parece que está bem evidente. Então, assim, os nossos interesses, eles estão sólidos. É fácil para a gente perceber o que a gente quer. Como a gente tem Urano como regente de mudanças bruscas, mas ao mesmo tempo Saturno, que é sólido aí no pedaço, é um dia bacana para promover mudanças com um certo nível de segurança. Como a Vênus rege o dinheiro, ela é importante, é bacana se você tiver que fazer alguma compra importante, porque há uma sustentação do Saturno, né? Então, assim, errar, meter os pés pelas mãos, como a gente diz, né? Supervalorizar as coisas já é uma possibilidade que diminui bastante. E também ela rege os assuntos do amor, do romance, das paqueras. Então também nesse momento as mudanças podem acontecer de uma maneira mais sólida, sem ter aquele ar de coisa brusca, inesperada, tal. Existe uma certa solidez no ar durante este sábado. Então o sábado ele é melhor para Câncer, para Touro, para Libra, para Peixes. Não é tão forte, tão benéfico assim para Capricórnio, Aquário, Sagitário e Áries. E então é isso, pessoal. Estas foram as previsões, as reflexões astrológicas para a semana do dia 21 ao dia 27 de maio. E se você gostou das previsões, dá um curtir aí e compartilha com os seus amigos, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.